Olá, tudo bem com você? Começamos hoje o estudo, a leitura da primeira carta de João. A primeira epístola de João é a preferida de muitos leitores por sua mensagem clara de amor e segurança em Jesus. Para as pessoas que têm dificuldades com ideias conflitantes acerca do Evangelho, 1 João exalta a mensagem central do amor de Deus em enviar o próprio Filho Jesus para salvar o mundo. Em 1 João, as opções são claras: crer em Jesus e começar hoje a desfrutar a vida eterna, amor e purificação, ou se apegar ao pecado e ao ódio que destrói nosso mundo. Não há certeza sobre quando João escreveu a carta. É provável que tenha sido mais para o fim de sua vida, pois ele chama os leitores de filhinhos e aborda questões que não eram debatidas nos primeiros anos da igreja. Escritos cristãos antigos sugerem que João foi o apóstolo que viveu mais tempo. Isso significa que a carta deve ter sido escrita na última parte do primeiro século depois de Cristo. Essa data tardia também é apoiada pela referência do autor a si mesmo como o presbítero em 2ª e 3ª João, cujo termo original também comunica a ideia de idade avançada. Essas cartas tratam dos mesmos assuntos e usam o mesmo vocabulário de 1 João. Portanto, é provável que tenham sido escritas por ele aproximadamente na mesma época. Essas cartas também, essas palavras foram fortes, no caso de João ter ali chamado crentes falsos que estavam procurando convencer a igreja de formas erradas de pensar. João então chama essas pessoas de anticristos e falsos profetas. E essas palavras fortes são assim porque esses indivíduos haviam rejeitado o centro da fé cristã, a crença de que Jesus é o Filho de Deus, que veio em forma humana, real, e que era o Cristo que Deus enviou para salvar o mundo. Parece que alguns afirmavam estar em comunhão com Deus sem pecado, mas agiam de modo injusto e abominável. Esses argumentos refletiam, de modo geral, ideias e costumes que eles não estavam dispostos a substituir pelos ensinos de Cristo. Há semelhanças com grupos heréticos conhecidos por meio de documentos históricos posteriores, como é o caso dos seríntios, dos céticos e gnósticos. Contudo, o autor é sábio em se concentrar em Cristo, não nos falsos ensinos dos oponentes, e por isso é impossível ter certeza de que ele se referia a algum desses grupos. Ao lidar com essa situação, João debate principalmente dois temas centrais: a certeza da vida eterna e a guarda dos mandamentos. É uma carta realmente muito importante, muito significativa e sempre é bom lembrar, escrita por uma testemunha ocular, que aqui no capítulo 1, verso 1, diz que viu, ouviu, tocou em Jesus. Ele testemunhou em primeira mão e nos contou tudo então nessas cartas, assim como fez também em seu evangelho. Jesus é a palavra viva, a palavra da vida. Ele e somente ele nos dá a vida. É o que diz aqui João capítulo 1, verso 1. No verso 3, devemos manter comunhão com o Pai e com Jesus por meio da oração e do estudo da palavra. Verso 4, você sente alegria em testemunhar? A alegria de João consistia em falar do Jesus que ele conhecia tão bem. Verso 5, se quer andar na luz, ande com Deus. Ele é luz. Verso 6, quem diz manter comunhão com Deus, mas anda nas trevas, na prática dos pecados conscientes, é na verdade um mentiroso. 7, o verso 7 diz assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confie em Deus, não importa o que você tenha feito no passado, o tipo de pecado que você tenha cometido. Se você realmente clama a Deus e confia nos méritos de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros e o perdão dos pecados também será a nossa garantia. À medida que nos aproximarmos de Jesus, nos aproximaremos também uns dos outros. Verso 8. Quem não reconhece a gravidade da doença, dispensa ou minimiza a importância do remédio. Quem diz não ter pecado, ou seja, uma natureza pecaminosa, engana a si mesmo e vive frustrado, porque nunca alcança o alvo que ele mesmo estabelece. Portanto, perfeccionistas são mentirosos. É o que vemos claramente aqui no verso 8. O verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados.
Deus seja louvado por essa promessa. E o verso 10 diz ainda: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para ser perdoados, primeiro temos que reconhecer nossa condição de pecadores. Uma vez reconhecida essa condição e pedido o perdão, a garantia deste primeiro capítulo da carta, linda carta de João, é de que nós temos o perdão desses pecados. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na companhia desse Jesus, Deus que se fez homem e que está disposto a nos perdoar todos os pecados.